Apesar do estudo do campo da medicina ser milenar, o estudo da sexualidade ainda é muito recente, ainda são informações muito recentes que muitos ainda não têm acesso. Olhando para o continente em que nós estamos, em países tão conservadores, é um tema que são assuntos que não são tão conversados. Por isso é que há necessidade de falarmos mais acerca de sexualidade. Olá, minha gente, fala para vocês a vossa enfermeira virtual, Safia Kazadi, e o tema de hoje é squirting. O que é squirting? Squirting é um processo que consiste na liberação de um líquido incolor e inodor quando uma mulher está extremamente excitada. É o que a gente chama de ejaculação feminina. Sim, a ejaculação não foi só dada para os homens, mas nas mulheres chega a ser diferente à dos homens, porque eu sempre digo que as mulheres e os homens são seres diferentes. A única coisa que nos associa ou que traz essa semelhança é por sermos da mesma espécie. Onde ela ocorre e como ela ocorre. O squirting, basicamente, é uma palavra inglesa que tem o significado de esguinchar, tirar para fora, tirar este líquido para fora. E este líquido é produzido nas glândulas de Stecke. Estas glândulas, que também podem ser chamadas glândulas uretrais, elas têm basicamente a função de produzir vários fluidos do corpo da mulher. Como? Quando as paredes uterinas ou quando há uma excitação, as paredes uterinas tendem a contrair-se e com esta contração vai liberando vários fluidos. E muitos desses fluidos nós encontramos e dá-se conta, por exemplo, na lubrificação, e outros ficam retidos. E para haver esse esguincho é basicamente o acúmulo de vários fluidos. Muitos investigadores tendem a perguntar ou entraram em discussão para tentar perceber se isto era urina, se não era urina, mas tudo concluíram que não, é um resumo de vários fluidos do corpo da mulher. Por que tendem a confundir com urina? Tendem a confundir com urina, primeiro porque o canal onde este líquido tende a passar é o mesmo canal onde a urina passa, que quer dizer, este canal que a gente dá o nome de uretra, tende a passar a urina, ao mesmo tempo também esses fluidos, porque é o único canal do ponto de vista anatômico que acabou facilitando para assim haver essa liberação. E o que é que acontece, não é? Ou o que é que causa essa liberação? Porque muitas mulheres não têm e por que outras mulheres têm? As mulheres que não têm essa ejaculação não quer dizer que elas estão menos privilegiadas ou têm menos orgasmo ou orgasmos menos intensos. O que acontece ali é que fez um estudo que concluiu-se que em 100 mulheres, apenas 10% desta população tendem a desenvolver esse fenômeno, diferente do que nos é ilustrado na pornografia, por exemplo. A indústria pornográfica nos vende uma imagem muito distorcida e que muitas das vezes as pessoas dizem eu não tenho isso, muitas das vezes é mentira. Não, deixa-me dizer-te que sim, tu mulheres pode desenvolver a capacidade de ter o squirting, que pode ser um orgasmo mais intenso ou orgasmo menos intenso. Basicamente, o que acontece? Para haver a liberação desse fluido, após essa contração do assoalho pélvico, essa pressão que o teu órgão, não é basicamente ou propriamente o útero, vai causar, vai haver uma opressão sobre as tuas paredes uterinas e que sim, após essa opressão ou esta força, embate que vai haver após alguma excitação, as tuas glândulas começam a contrair. Por sua vez, há um acúmulo do líquido. E é como se fosse uma bolsa d'água. Ali tu vais. Quanto mais excitação, mais a bolsa vai enchendo. Quanto mais excitação, mais a bolsa vai enchendo. E com estímulos exatos, basicamente, vai se estimulando o clítoris e depois vai se estimulando o ponto G e assim vai dar a entender ou vai surgir ou vamos ter propriamente este processo que é o squirting. Agora, para nós chegarmos ao estágio de percebermos o que é um squirting, para percebermos como ela funciona, onde é produzida, o crucial é tu, mulheres, perceberes e entenderes o teu corpo. Não é aceitável uma mulher adulta, em fase adulta, que não consiga ou não conheça o seu próprio corpo. Porque para chegar a níveis de entender o que é um orgasmo, o que é um squirting, o que é uma ejaculação, eu sei que esta informação que eu trago para vocês hoje é uma informação nova. E muitas mulheres desconhecem, porque muitas nem chegaram à fase de ter um orgasmo e só ouvem por alto que é um orgasmo, que não é um orgasmo, que é o squirting. Sim, tu mulheres podes ter sim um orgasmo, tu mulheres podes ter sim um squirting ou uma ejaculação, podes.
E não é um motivo de se envergonhar, porque há muitos casos que as mulheres, para terem, acabam pensando no ato sexual, acaba tendo essa ideia como se o squirting ou essa ejaculação fosse propriamente a urina, porque o canal de acesso não é o mesmo. É que eu estive aqui a explicar para vocês. Às vezes, quando tu estás na relação sexual e aquela sensação que dá, como se fosse urina, como se estivesse a liberar um líquido propriamente dito, deixa-me dizer-te que se tu tiveres muito mais excitada e sentires a sensação de liberação de um líquido, como se fosse urina, não trave, deixe. Porque é sim uma ejaculação e não propriamente uma urina. Mas até tenho que chamar-vos a atenção aqui. Há diferença entre squirting e retenção urinária. São coisas muito diferentes. Se você tiver liberação de urina propriamente dito, porque urina é um líquido identificável, não é? É diferente. Eu aqui disse para vocês que a ejaculação, o líquido que sai normalmente no squirting ou na ejaculação feminina, é um líquido inodor e incolor. Basicamente não tem cheiro e não tem cor. Mas se tu identificares que não é esse líquido propriamente, mas sim xixi ou urina, vou dizer assim, tu tens de procurar um profissional, porque nós estamos a falar de coisas dispersas. Então, para não colocar essa ideia na cabeça, eu tive, mas foi xixi. Não é xixi. Esse líquido não é xixi. Pode ter sim. Fez-se muitas investigações e concluiu-se que sim. Podia ter um percentual, não é? Por passar no mesmo canal, mas não é propriamente o xixi. Então, numa escala de 100%, tu podes ver ali, tem uns 5% de urina que quase que passa despercebido. Então, se tu tiveres liberação de urina no momento da relação sexual, tu estás com um outro problema que não propriamente a ejaculação feminina. E você, mulher, que precisa entender mais desse assunto, que precisa aprofundar mais no que diz respeito à tua saúde íntima e por ali vai, tu tens de conhecer o teu corpo. Tens de fazer uma autoanálise para saber em que estágio tu estás. Não é admissível que uma mulher adulta não experimente um orgasmo, por exemplo. Não é admissível que uma mulher adulta não saiba definir o que é uma ejaculação, um orgasmo, o que é gozar, o que é um orgasmo, porque tendem a associar. E deixa-me dizer já aqui, gozar e orgasmos são basicamente a mesma coisa. Ter um orgasmo e gozar é a mesma coisa. Agora, ter liberação de urina durante o ato sexual é uma outra coisa. Então, para teres um discernimento acerca desses temas todos, tu tens de primeiro te autoconhecer. É crucial. Mulher, tu que estás aqui a ouvir, tu que consomes esse tipo de conteúdo, tu tens de te autoconhecer para sim poder saber os passos a seguir. Porque é um processo de autodescoberta. É no autoconhecimento que tu vais descobrir, por exemplo, quais são as tuas preferências. É no autoconhecimento que tu, por exemplo, vais descobrir o que é ter isso, quando eu tive isso. Porque muitas mulheres já passaram por este episódio, mas não conseguem dizer propriamente quando foi, o que foi e como foi. E tem muitas mulheres que já tiveram orgasmos, mas não conseguiram definir se foi realmente um orgasmo, se não foi um orgasmo. Então, para tu chegares a estes níveis, tens primeiro de conhecer o teu corpo. Então, para hoje, é isso que eu tinha para falar para vocês. Se esse tipo de conteúdo te agrada, te agrega, é interessante para ti, chama mais pessoas, chama mais mulheres e não só homens também precisam de ouvir mais desse tipo de conteúdo, saber mais. Há uma necessidade extrema de falarmos sobre sexualidade, além dos tabus, além de várias outras ideias distorcidas que nós tínhamos. Aqui não é para falar de coisas que não nos acrescentam. Nós estamos aqui, eu como profissional de saúde, estou aqui para mostrar-vos, ensinar-vos e no pouco que vocês sabem, aqui temos uma conversação e aprendemos a cada dia. Porque viver na ignorância é crime nos tempos de hoje. Então você que ouve esse tipo de conteúdo e esse tipo de conteúdo te agrega, não esquece de deixar o teu like no canal, seguir, ativar o sininho, porque assim você vai mandar uma mensagem na plataforma ou na rede social que esse tipo de conteúdo é relevante e assim eu cresço com vocês também. Beijos, fiquem pra já até.